capítulo 6, versos 1 a 8. Gálatas, capítulo 6, versos 1 a 8. Vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês, que são espirituais, devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que, da próxima vez, poderá ser um de vocês a ser tentado. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Se alguém pensar que é importante quando, na verdade, não é, está se enganando a si próprio. Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Cada um deverá suportar seus próprios fardos. Aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com seus instrutores. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas, se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai eterno, estamos aqui na Tua presença, Senhor, nesta manhã de domingo, te agradecendo pela noite de paz que Tu nos concedeste, pela oportunidade que Tu nos tem dado para estarmos aqui meditando na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nesse momento, pois temos a ciência, meu Deus, temos a certeza da nossa incapacidade, mas sabemos que Tu pode usar cada um de nós aqui para falar a Tua palavra, para comentar, meu Senhor Jesus, a Tua palavra, e que realmente estamos aqui para compartilharmos a Tua palavra entre nós, mas o Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, é que tem a capacidade de abrir nosso entendimento, de revelar a Tua santa palavra a cada um de nós. Fala conosco essa manhã, meu Deus. Toca, meu Senhor Jesus, em nossas vidas, de acordo com as nossas necessidades, isso pela Tua grande misericórdia e graça. Também pedimos em favor agora daqueles, meu Senhor, que não estão conosco, Tu sabes o motivo de cada um. Cura os que estão enfermos, Jesus. Cura os que estão enfermos. Coloca as Tuas mãos sobre os Teus servos. Aqueles que estão com quaisquer tipos de problemas, de impedimentos, que não podem estar conosco, pedimos que Tu venha, Senhor Deus, tirar todo o embaraço, Senhor Jesus, limpar realmente o caminho, para que eles possam, meu Senhor Jesus, estar também conosco, meditando, Senhor Jesus, participando da Tua palavra. Agora também aqueles que estão viajando, aqueles que estão trabalhando, tenha misericórdia de cada um, onde quer que eles estejam. Que o Espírito Santo também possa falar aos seus corações. Nós te pedimos e te agradecemos de hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, como eu falamos no início, no domingo passado, nós já meditamos nos primeiros versículos de Gálatas 6, e eu mais uma vez esqueci de anotar exatamente onde nós paramos, mas eu creio que nós fomos até o versículo 3. Depois, se alguém tiver certeza aí, pode até me... De qualquer forma, só uma revisãozinha rápida aqui, né? Quando os primeiros versículos aqui do capítulo 6 fala assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Então aqui o apóstolo está nos chamando a atenção, né? Primeiro dizendo, nós até falamos que muitas vezes não, né? As línguas humanas, seja elas quais forem, elas não são muitas vezes suficientes, né, para traduzir realmente o pensamento, principalmente quando você precisa traduzir de uma língua para outra, né? Aí vai traduzindo, vai tendo as versões, muitas vezes elas não são capazes. Então aqui realmente, em várias das versões que os irmãos têm da Bíblia, dá a impressão que, quando fala assim, parece que alguém pegou
surpresa algum irmão no pecado, na desobediência, né? Então, nós falamos que pode ser uma linha, pode ser, porque realmente, literalmente falando, muitas versões dá essa impressão. Mas, aqui a minha versão já mostra um outro lado, né? Mostra que o pecado é que pegou de surpresa, né? Porque Paulo está escrevendo para crentes, ele não está escrevendo para descrentes. Paulo está escrevendo para crentes. Em princípio, nenhum cristão deveria pecar, eu estou falando que deveria, né? Nenhum cristão deveria pecar conscientemente, né? Nós não deveríamos pecar conscientemente. Realmente, o pecado nos pega de surpresa. É por isso que nós caímos, porque ele nos surpreende. Porque se ele não nos surpreendesse, nós não deveríamos cair. Não estou dizendo que isso não acontece. E, infelizmente, acontece quando estamos na carne, nós premeditamos o pecado e pecamos. Premeditadamente. Você planeja todo o pecado e peca, porque você está na carne. Se você estiver no espírito, o pecado pode te surpreender, isso é possível. E na surpresa, você muitas vezes não consegue realmente, né? Não consegue, como é que a palavra diz? Não consegue resistir, né? Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir. E essa resistência só com a palavra de Deus, né? Quando você for pego de surpresa pelo pecado. Agora, o que a palavra nos ensina? O que nós devemos fazer, né? Um dos caminhos que nós devemos fazer para não sermos pegos de surpresa. A Bíblia diz lá, logo no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores e tudo mais, né? Ele dá essa dica, você não deve. Se nós estivermos com o Senhor Deus no comando das nossas vidas, nós seremos tentados, mas não cederemos à tentação. Quando nós cedemos à tentação, não tem outro jeito, não tem jeito. A Bíblia é muito clara, né? A tentação não vem maior do que nós possamos suportar. Se a tentação veio e nós cedermos, a culpa é só nossa. Não tem culpa de Deus na história. Não foi ele que permitiu que veio um negócio tão forte assim que eu não pudesse suportar. Não é verdade. A Bíblia nos diz que não, né? Em todos os casos, realmente, nós cedemos por causa das nossas próprias concupiscências. Por isso que nós cedemos à tentação, devido às nossas concupiscências, né? Ou seja, nós já temos aquela propensão a fazer aquilo, vem o inimigo e nos oferta, né? A coisa muito bem iluminada, né? Muito bem travestida, como ele é um grande enganador, aliás, é uma das qualidades dele, enganar, e nós realmente caímos, né? Essa é a questão. Então, isso significa que qualquer um de nós pode cair, qualquer um de nós. Não tem, né, crente melhor ou não tem. Qualquer um de nós está sujeito a isso. É isso que Paulo está falando, né? Então, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, né? Se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo com mansidão. Essa questão também, vocês que são espirituais, a mesma coisa. Nós falamos que pode ter um duplo sentido, né? Vocês que são espirituais, a gente gostaria, pelo menos, né, de não fazer essa divisão, assim, que na igreja tem crentes espirituais e tem os carnais, o que é verdade, mas não cabe a nós julgarmos, senão a gente vai começar assim, eu estou em qual quarto? Estou nos espirituais, e quem está no carnal? Você vai começar a apontar o dedo, aquele lá está na carne, eu estou no espírito, aí já começa o julgamento. Então, isso não deve acontecer. O que Paulo está dizendo é que você, assim, você se sente naquele momento, né? Você se sente um crente espiritual. Se você acha que pode ajudar aquele irmão que nesse momento está em pecado, faça isso. Se não, chame principalmente os líderes da igreja. Esses, por obrigação, né, nós estamos aqui afirmando que em 100% dos casos, os líderes também não estão na carne. Pode acontecer, mas em tese deveria ser mais difícil. Por quê? Só porque eles têm uma obrigação. O Senhor os chamou para isso. Eles tiveram um chamado de Deus para isso, né? Para estar na liderança. Então, muitas vezes, é melhor, né, você, se não se sente preparado, fale com o pastor, né, da igreja, o presbítero, ou seja, quem estiver na liderança. Então, se você não se sente, né, em condições de agir, peça para quem tenha. Mas o fato é que tem que ser alguém espiritual. Se for um carnal lá, não vai dar certo, né? A pessoa já está na carne, ele já errou, né? Então, ele está... E muitas vezes o que acontece? Quanto mais espiritual, vamos dizer assim, né? Falando de níveis, né, de espiritualidade,
de santidade, né? Quanto mais a pessoa está perto do Senhor, né, e tem uma comunhão íntima com o Senhor, quando ele cai, às vezes a vergonha é tanta, né? Porque ele caiu, ele se sente envergonhado, que o inimigo faz isso mesmo, né? Ele deixa você depois totalmente envergonhado, e mesmo a pessoa às vezes tendo certeza que Deus o perdoou, ele não tem essa certeza se a igreja o perdoou, né? Seus irmãos o perdoaram. E aí a pessoa fica lá naquele lugar, mesmo sabendo às vezes que Deus já perdoou, ele sabe que tem o perdão de Deus, mas ele se sente envergonhado perante a congregação. Tem esses casos, né? Então, por isso que tem Paulo fala aqui, né? Então, vocês, né, que são espirituais, devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo. Com mansidão e humildade. Com mansidão. Com palavras brandas, né, com brandura, que é um gomo, né, um dos gomos do fruto do Espírito. Com amor, com paz, né? Com tranquilidade, você tem que falar com ele. Com palavras brandas e não querendo dar, né, lição de moral na pessoa, porque a pessoa já está arrasada. Então, você tem que, por isso que tem que ser espiritual, né? Então, diz aqui isso, e com humildade, no sentido de que eu poderia estar ali, né? Hoje é ele, amanhã pode ser eu. Então, você não tem que se sentir superior em hipótese alguma, né? É um irmão, é um igualzinho a você, né, que está ali naquela situação. Então, ele diz, então, precisa corrigir, né, a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Um de vocês. Paulo está escrevendo aos irmãos. Qualquer um de nós com brandura, com amor para aqueles, né, que estão necessitados. O 2 fala assim, partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Então, partilhando, né, a carga um dos outros. Tudo aquilo que é possível partilhar, ajude um ajudando o outro. Hoje você ajuda ele que está mais fraco, né? Amanhã sou eu que estou fraco, ele está mais forte, mais robustecido, ele ajuda na minha carga e é assim. Então nós devemos, né, esse caminhar para o céu, que é um caminho para cima, é um caminho estreito para cima, e se é para cima vai cansar mais, né, do que se fosse morro abaixo, que é mais fácil. Até quando você cai, você rola e você vai para o teu objetivo, né? Agora, para cima não tem jeito. Para cima, quando cai, às vezes você escorrega, você vai dar uns passos para trás, daqui a pouco tem que voltar para chegar naquele lugar que você estava e continuar com dificuldade, não é fácil, né? Mas uns ajudando os outros. A Bíblia diz também a questão da oração, a mesma coisa, né? Orai uns pelos outros, então deve acontecer isso, a oração dos outros, levando as cargas uns dos outros, né? A lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor. Essa é a lei de Cristo. Paulo está frisando aqui, né? Paulo estava num contexto onde os irmãos gálatas, muitos deles estavam propensos, já tinham até realmente pendido para o lado da lei de Moisés. E Paulo está dizendo, não é de acordo com a lei de Moisés, não. Se vocês fizerem isso, ajudando cada um a levar a sua carga, vocês estão obedecendo à lei de Cristo, que é o amor, né? Como nós já falamos. O versículo 3 diz, se alguém pensar que é importante, quando na verdade não é, está se enganando a si próprio. Então, nós não temos que pensar que somos mais do que ninguém, em hipótese alguma. Até porque, acho que é o versículo... Vamos ver qual que é aqui. Bom, a gente já vai ver na sequência aqui, que vai dizer que, acho que aqui o 4 e o 5, vai dizer que se é que você tem que se comparar com alguém que não tem, né? Mas se você precisar se comparar com alguém, se compare com você mesmo. Se compare o que eu era antes e o que eu sou hoje. Se você percebeu alguma evolução, e deveria, né, deveríamos perceber, porque, né, é assim que o Senhor quer, né, que nós estejamos crescendo, né, um processo de melhoria contínua. Então, sim, você olha aí e se dê graças a Deus. Meu Deus, te agradeço, porque olha como eu era ontem e olha como eu sou hoje. Graças a Deus, né, que se fosse há tempos atrás, eu teria um comportamento assim. E hoje eu tive um comportamento assado. Amém. Por quê? Porque eu sei que foi a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, você se compare com você mesmo, né? E quando não for isso, se compare com quem? Com o próprio Cristo. Aí você jamais terá um espírito de superioridade quando se comparar com Cristo, porque ele sim é o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo, né? Ele
deve ser, segundo a palavra do Senhor, né, quem nós devemos seguir. Ele é o nosso guia, ele é o nosso objetivo. Então, quando se compara com Cristo, nós vamos ver que nós não somos absolutamente nada. Então, jamais, jamais devemos nos comparar com um irmão, em hipótese alguma. Né? Por quê? Cada um tem o seu fardo para carregar. Todos têm, né? Todos nós, se olhando até humanamente falando, temos nossas qualidades, mas também temos nossos defeitos. Não existe ninguém perfeito, ninguém. Você pode até não enxergar a perfeição. Tem pessoas que você olha, caramba, está difícil chegar a uma imperfeição nessa pessoa. Não é. Você e eu não vamos enxergar, agora o Senhor Deus enxerga. E a pessoa mesmo própria, muitas vezes tem consciência, às vezes ela também não tem. Nem ela tem consciência das suas imperfeições. O Senhor Deus conhece todos nós. Não há ser humano perfeito. Então, não precisamos ficar comparando uns aos outros, porque o grande espelho que nós devemos olhar é o Senhor Jesus Cristo, né? Olhar para Ele, e aí nós vamos ver realmente que somos muito imperfeitos. Então, daí que temos que realmente agir sempre com essa cautela, né? Com amor, como Paulo está nos ensinando. Então, vamos focar aqui a partir do versículo 4, que eu acho que até o 3 nós já vimos no domingo passado. Né? Então, o 4 fala que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Né? Foi esse comentário que nós já fizemos aqui. Então, vamos ler alguns versículos. A irmã Denete, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. 1 aos Coríntios 15 e 10. Irmã Sofia, 1 aos Coríntios, capítulo 11 e verso 28. 1 aos Coríntios 11 e 28. E a irmã Raquel, 2 aos Coríntios, capítulo 13 e verso 5. Por favor, irmã Denete. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Amém. Amém. Então, né, Paulo, muitas vezes ele era obrigado, né, porque ele estava em uma situação que ele tinha que falar, que ele não falava com aquela vontade, com arte, olha só essas pessoas que estão vindo aí falar com vocês, né, que eu dou as costas, vêm aí com ventos de doutrinas, né, esses falsos mestres, olha quem eles são. Aí ele era obrigado a falar dele, né, o que ele tinha feito, mas ele fala, olha, mas eu não me vanglorio disso, por quê? Eu sei que é a graça do Senhor, né, em mim. E é isso, né, qualquer um de nós, se nós fizermos qualquer coisa, e muitas vezes a gente mesmo observar, ou alguém, né, alguém observa isso e vem até parabenizar você, ou vem dizer, olha, puxa vida, fiquei boquiaberto de ver a sua reação diante daquela situação onde eu esperava tal coisa e você teve uma, puxa, meus parabéns, não sei o quê. Cuidado, né? Porque vem um elogio e cuidado para você não trazer isso para você. Na hora você já tem que pensar, meu Deus, te agradeço porque se isso aconteceu e eu dei agora um exemplo, eu tive uma atitude que engrandeceu o teu nome, por quê? As pessoas vão ver em você um cristão e ver, poxa, teve um comportamento diferenciado. Você tem que agradecer a Deus, porque isso vem de você mesmo? Não, né? Sabemos que é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, porque nós mesmos não somos seres bons, isso é fato. Nós somos seres maus, o mal está instalado em cada um de nós, não tem jeito, né? Essa natureza humana. Então, quando nós agimos de maneira diferente à natureza humana, é porque o fruto do Espírito, o fruto não é nosso, o fruto é do Espírito, está em nós. Nós só temos que agradecer a Deus, né? Não temos que levar para nós mesmos isso. E sim agradecer mais uma vez a Deus, que nos usa como instrumento, mesmo sendo seres falhos, né? Vivendo nesse mundo de dificuldades, e nós desobedecendo ao Senhor, indo para a esquerda, indo para a direita, e muitas vezes não andando em linha reta, o Senhor usa cada um de nós. Então, nós só temos que agradecer a Ele, né? Quando essas coisas acontecerem. Agora, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Amém. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Amém. Amém. Esse é o contexto, né, da Santa Ceia. Então, nós sabemos ali como é que era, né, a ceia.
tinha muitas vezes um costume, né, que existia realmente alguns até dividem, né, em duas situações. Existia uma ceia realmente, onde eram para as pessoas comerem e vinho, e irmãos ali aos Coríntios, que acontecia o seguinte: aqueles que tinham muito o que comer, traziam coisas da sua casa, o vinho, a carne, seja lá o que for, né, muito pão, se reuniam só entre eles, aqueles abastados, e comiam e se fartavam. E aquele coitadinho que tinha no momento da ceia, um dia, hoje eu vou, né? Vamos falar português, claro, hoje eu tirar minha barriga da miséria, né? Que hoje eu passo o mês inteiro assim, numa dureza danada, e agora vamos lá para a igreja, vai ter, né, um banquete lá, eu vou conseguir comer. Ele chegava lá, também não conseguia. Por quê? Só se reunia os que tinham condições, se fartavam, e esse coitado que passou, né, vários dias, né, não se sabe, semanas, sei lá, meses, e a hora que chegava lá também não tinha o que comer. Então, Paulo via, e depois, quando era o ato da ceia, que alguns dividem em duas etapas, aí a ceia mesmo do Senhor, era um clima já terrível, né? Porque aquele irmão coitadinho, já a sua expectativa foi totalmente frustrada, e outros estavam mais e agavam, né? Quando chega a idade, já nenhuma, de serventia nenhuma. Por quê? Esse ato, né, simbólico, que é o da ceia, é para que você rememore, né, isso? Rememore o sacrifício de Cristo. Ou seja, a sua carne foi rasgada por nós e o seu sangue foi vertido na cruz. Então, é um momento solene. E realmente eles estavam levando de qualquer jeito. Então, tinha, né, Paulo falou isso aí. Então, esse versículo que foi lido, né, está mostrando que cada um tem que examinar a si mesmo. Não é para examinar o outro. Nós não temos que ficar apontando o dedo para ninguém, né? Não estamos aí como detetives particulares de pastor nenhum, de ministério nenhum, que estamos colocados no campo para estar lá bisbilhotando a vida dos outros, para ficar levando informação. Não somos informantes. Né? A igreja não precisa ter informantes, em hipótese alguma. Por quê? Cada um vai dar conta de si. Né? É a própria pessoa que tem. Agora, se você viu algo, não que você esteja procurando, se você viu algo, a Bíblia ensina que você, em princípio, deveria ir naquele irmão, né? Se você, aí, Paulo aqui já nos deu, né, uma outra dica aqui, você é espiritual, você está em condições? Se você está, chegue-se ao irmão. Agora, se você não está em condições, fale com o seu líder, e só com ele, não fale com mais ninguém, e só ore. E fale com quem pode ir lá ajudá-lo, né? Mas é isso, ajudar o irmão, se você viu alguma coisa, mas você não deve estar procurando, então não deveria ter, né, esse grupo, né, em qualquer igreja que seja, dos que ficam, né, bisbilhotando a vida alheia, em hipótese alguma, porque cada um vai dar conta de si. E outra, nós temos que tomar cuidado porque nós julgamos muito, todos nós, irmãos, todos, não tem como se, nós julgamos, e no nosso julgamento, muitas vezes nós erramos, pode ser que alguma vez você até acerte, mas você erra. Então, na dúvida, não julgue, porque é isso que a palavra nos ensina. Nós não devemos julgar. Deixa para o Senhor fazer isso, não faça você, porque você pode errar, e se você errar, você pecou. Né? Eu vi um testemunho de um pastor ontem dizendo, ele foi, agora recentemente, né? Ele foi representar a igreja dele lá nos Estados Unidos, num simpósio que teve lá, ele foi, e na volta, falou que eram 10 horas de viagem que ele ia ter de volta. E ele falou que tem uma dificuldade danada de dormir, né, em voo, principalmente se tiver alguém roncando do lado dele. Ele não dorme, mas não tem jeito, ele não consegue dormir. E aí, além de ter alguém roncando, disse que tinha uma moça muito nova, com uma criança e um rapaz do lado, né? E a criança começou a chorar. E começou, era um bebê, né? Chorava, mas estava. E ele falou: meu Deus do céu, eu já não ia dormir porque já tem esse roncando, agora eu não vou mesmo. Mas o que diz que ficou pior para ele foi o seguinte: diz que esse rapaz que estava do lado, a criança chorando e só a mãe se movimentava. A mãe pegava o negócio e pegava lá, né, nos aposentos ali, pegava a mamadeira e pegava não sei o quê. E diz que essa pessoa, esse rapaz do lado, tentando assistir um filme, né, naquelas telinhas que fica ali, tentando assistir um filme. E o pastor começou a ficar revoltado. Mas não é possível. Ele diz: eu não me julgo nenhuma pessoa boa, mas eu sempre ajudei a minha esposa. Todos os filhos que nós tivemos, eu dividi a carga. Como é que pode uma pessoa dessa não fazer nada? Mas não fazia nada. E a mulher tudo. Diz que a única coisa que ele fez, já estava quase que chegando lá, depois de tantas horas assim, diz que o pastor estava agoniado, né? Ele queria falar. Ele falou: rapaz, toma vergonha na sua cara e ajuda a sua esposa. Como é que pode? Bom, aí só teve uma hora que ela foi procurar alguma coisa que ele tentou dar uma dica lá. E eu pastor: não, cabe sim, aqui você não está vendo que esse aposento cabe? Põe ali, não sei o quê.
Diz que o rapaz ainda olhou para o pastor e não fez nada. Aí o pastor ficou indignado. Bom, aí o vô chegou na hora que, né, já todo mundo pôde tirar o seu cinto, vamos lá, sair. Aí diz que o rapaz olha para a moça e fala assim, olha, senhora, eu quero que Deus lhe ajude, que a senhora tenha um bom dia, né? Deus dê condições da senhora cuidar do seu filho, não sei o quê. Aí o que o pastor se tocou, que ele não era o esposo da moça, entendeu? Era só alguém que estava sentado do lado dela, nem a conhecia. E o pastor julgando, como diz ele, já estava colocando no inferno já, né? Como é que pode um marido desse? Então você vê como é que é. Né? As aparências enganam, e enganam muito, né? Então nos leva a pecar. Você começa no julgamento, né? Ele poderia ter falado de maneira mais áspera com o rapaz, se fosse um rapaz também, poderia até ter uma certa briga ali, totalmente desnecessário, porque por causa do julgamento. Então, nós não podemos julgar, não é isso? A Bíblia nos ensina, Jesus Cristo nos fala isso, e Paulo também, nós não devemos julgar. Então, não fique preocupado com a vida dos outros, né? A sua preocupação deve ser no sentido sempre de... Mas não fique preocupado. Agora, aí mesmo assim, dependendo do auxílio, você também indica para quem de direito, né? Volto a dizer, normalmente, supõe-se que os nossos líderes espirituais tenham mais condições do que nós. Afinal de contas, é por isso que eles são líderes, né? Eles estão lá para isso. Eles vivem, ou pelo menos deveriam viver em função disso. A gente sabe que nem todas as igrejas têm condições disso, né? Alguns pastores trabalham no dia a dia igual os outros membros, então não lhes sobra, às vezes, tanto tempo para dedicação, né? Mas sempre que possível, seria interessante que os líderes não precisassem trabalhar no dia a dia e se dedicar somente, né, à igreja. E nós vamos também ver isso aqui, faz parte desse contexto aqui, já vamos entrar nisso aí também. Né? Então é isso, que Deus nos abençoe, né, que nos dê graça, que o Senhor nos dê discernimento e essa capacidade de não julgar, né? Sempre ajudar as pessoas, mas sem julgamento. Agora, segundo aos Coríntios, né, capítulo 13, verso 5. Amém. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém. Então, mais uma vez está dizendo que nós temos que olhar para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Mas como é que a gente... Mas que alguém fala, pô, mas como é que eu vou olhar para mim? Vou me comparar com o quê? Com a palavra. Você tem que se comparar com a palavra, se compare com Jesus. E aí pronto, você já vai ver em que pé você está, né? Que nível você está. Não pode se comparar com outros, é isso que Paulo está dizendo. Você não tem que se comparar com o teu irmão, não. Se você quer fazer algum tipo de comparação, se compare com você mesmo. Quem eu era antes, quem eu sou hoje. Houve alguma melhoria? Se houve, amém. Agradeça a Deus por isso. Não é você, não está em você, está em Deus, né? Porque em mim só tem obras da qualquer espírito. Então é porque Deus está em mim, porque eu explorio, Paulo fala, né? Se eu tiver que me vangloriar, me vanglorio na cruz de Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que me concedeu qualquer coisa de boa que eu possa ser ou fazer. É em Cristo e nunca em mim mesmo, né? Então sempre tenho que me julgar de acordo com a palavra de Deus e com Cristo. Ele é o paradigma, né? É o que fala no direito, quando quer falar um modelo, né? Direito do trabalho, fala muito paradigma. Paradigma é um modelo. Ele é o modelo. O Senhor Jesus Cristo é o modelo. Então temos que olhar sempre para Cristo e nunca para os nossos irmãos, né? Para nos comparar. Bom, agora o versículo 5, estamos no capítulo 6, aos Gálatas. Versículo 5 diz assim. Bom, mais uma vez eu falo, os irmãos fiquem à vontade aí para participar, né? O versículo 5 fala assim: cada um deverá suportar seus próprios fardos. Né? A gente falou aqui que não há nenhum problema, né, quanto ao que está escrito aqui no versículo 5 e o que está no versículo 2. O versículo 2 fala que é para você dividir, né, carregar, ajudar um levar o fardo do outro. Fala que cada um leve o seu. É que aí, mais uma vez, a questão de tradução, né? Um versículo, o 2, está falando daquilo que é possível você dividir. Aquilo que é possível dividir, divida com o outro, ajude. Mas tem coisas que realmente não serão possíveis. É só sua, cada um tem, né?
algo que é só seu, é você que tem que levar. E isso você tem que suportar. Com a ajuda de quem? Do Senhor Jesus, sempre, né? Sempre. Com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele diz, né? No versículo 5. Cada um deverá suportar seus próprios fardos. Tem coisa que você não tem que tentar passar para o outro, não. É seu mesmo, não adianta passar para o outro, né? E não reclame, não reclame. Eu sei que é fácil falar, né? Falar é fácil, não reclame. E às vezes, quando a gente está com a situação, temos que pensar na palavra de Deus. Ainda bem que o cristão tem em que pensar. O cristão tem essa referência. Quem não é cristão não tem. Por isso que muitos entram ou em depressão, né? Ou alguns tiram suas próprias vidas, porque chegam em situações que eles entendem que não há solução para eles. E humanamente não há mesmo. Então, se ele fala, bom, se humanamente não há, e a única referência que ele tem é de um outro ser humano, ele acaba né, muitas vezes até tirando sua própria vida, ou entrando em depressão profunda. E muitos têm muita dificuldade de voltar à normalidade, né, ou vive num mundo paralelo. Por quê? Porque nós temos realmente o Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão é privilegiado. Nós somos privilegiados, por quê? Nós não colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Alguns acham que é uma burrice, né? Imagine os crentes, os cristãos. Nós não... Porque na hora que na adversidade, é isso que nos vale. Nós não confiamos em nós mesmos. Por isso devemos de ser felizes, porque a felicidade está em quem tem Cristo bastante seu áudio. Estamos falando aqui, estávamos aqui no 5, né? Cada um deverá suportar seus próprios fardos. Então, tem algo que nós realmente não podemos e não devemos tentar passar para outro, né? É igual mesmo numa empresa, né? A gente sempre fala isso, né? Fala assim, olha, uma das características de um chefe, né? De um administrador, é ele saber delegar as coisas para os outros. Ele não pode querer centralizar tudo nele. Primeiro que ele não vai dar conta, né? Se ele tem um monte de funcionários, olha, se ele tem funcionário, para cada um ter o seu papel, mas tem gente que quer centralizar tudo. Ele é muito centralizador, então ele tem que aprender a delegar. E às vezes não é fácil, ainda mais para quem às vezes cresceu, né, às vezes de empresas familiares, então era tudo muito centralizado, ele vem perpetuando isso. É difícil, assim, em algum momento, ele delegar, ele delega, às vezes, mas fica com aquela coisa, ele quer fazer. Ele manda o outro fazer, mas ele não aguenta, ele acha que é só ele que sabe fazer certo, o outro vai errar, ele não tem confiança. Então, é uma dificuldade em saber delegar, mas tem que ter realmente esse aprendizado. Porém, há coisas que não podem ser delegadas, né? O que é estratégico é seu, é você. O comando do navio tem que estar lá para o comandante, para o capitão. Ele não pode querer delegar isso para um outro, né? Isso é dele. A responsabilidade é dele, né? E é ele que vai arcar, né, com quaisquer prejuízos, consequências, a responsabilidade é dele. Então, a mesma coisa nós, né? Tem alguns tipos de carga que são nossos, nós vamos levar até o fim da vida, sim, e nós não vamos conseguir dividir isso com ninguém. Agora, aquilo que dá para dividir, temos que dividir. Não seja também egoísta, né, nesse ponto de, não, é tudo comigo. Não, às vezes você não vai aguentar. Por isso que Paulo fala, dividir as cargas uns dos outros. Aquilo que é possível, né, devemos dividir. E tem coisas que não, que temos que levar, né? Então, temos que suportar. Suportar vem de suporte, né, de dar suporte. E como é que nós temos esse suporte? Com o Senhor Deus, com a palavra do Senhor. Que nós mesmos, às vezes, não iremos conseguir com a nossa mente, né? Às vezes, o nosso psique, né, é fraco para isso. Mas o Senhor Deus, por meio do Espírito, nos dá força, nos dá graça, né? Por isso que a nossa confiança tem que estar nele. Vamos ler, então, dar continuidade. A Kátia está aí também, né? E a Márcia. Então, a Kátia, por favor, Romanos capítulo 2 e verso 6. E a Márcia, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 a 9. Então, a Kátia, Romanos, capítulo 2, verso 6. E a Márcia, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 a 9. A Kátia, a hora que achar, pode ler, por favor. Eu ouvi, não escutei. Fala de novo, travou de novo. Fala de novo, Jonas. Travou? Kátia, Romanos,
capítulo 2 e verso 6. E o meu, qual que é? E da Márcia é 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 a 9. Romanos 2:6. É estranho, né? A internet está com problema. O tempo está tão bonito, está tão aberto aí, não sei o que está acontecendo. Mas... Romanos 2:6, né? Isso. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. É só isso mesmo? Romanos 2 e 6, isso. Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, cada um de nós, né, tem um compromisso e tem uma responsabilidade vertical para com Deus, né? É você e Deus. O que você tem na horizontalidade é a ajuda, né? A ajuda mútua, o amor, ajudar a levar cargas uns dos outros, isso sim, né? Agora, a questão da salvação, primeiro que é você e Deus, né? Então, tudo que você fizer, você tem que dar conta a quem? A Deus. Você dá conta a Deus. Quando eu digo isso, claro, nós sempre frisamos isso, tomar esse cuidado de você também não querer ser submisso, né, aos seus líderes espirituais. Se nós fazemos parte de uma comunidade, vai ter regras, não tem como, pode não ter, até não ter escrito, né? Tem igrejas que não tem nada escrito. Deveria ter escrito, né? Porque a hora que você se junta, e vai ter que ter, você já passa a ser uma comunidade, é uma organização, se é organização, tem que ter um estatuto, né? Tem que prestar algum tipo de conta para o próprio governo, não tem como. Mas tem gente que não, prefere se reunir e não tem nada escrito. Não adianta, regras vão existir, né? A regra sempre existe, ela pode não estar escrita, mas vai existir. Vai existir uma maneira como as coisas têm que acontecer. E você sabe, todo mundo já vai se posicionar e a pessoa sabe como deve, né? Como deve se colocar em cada lugar, em cada momento, quem deve falar, quem é o primeiro, quem que supostamente ali tem uma liderança, não tem jeito. Mesmo que ninguém fale, eu sou líder, naturalmente vai nascer um líder. É só botar umas pessoas juntos em algum tempo, né? Depois de pouco tempo você já vai ver. Tem alguém que vai se sobressair, sim, e esse vai ser até um líder. Ele pode não ser, né, o líder formal, mas vai ser informal. Porque às vezes nas organizações tem isso, né? Tem um líder formal e tem um líder informal. E as pessoas, com certeza, ouvem mais o informal. Ele é o verdadeiro líder. Agora, o formal é porque alguém colocou na carteira de trabalho, está dizendo que ele é o gerente, acabou. Você é obrigado a, muitas vezes, mas assim, informalmente, tem alguém que realmente você se dirige, que tem muito mais condições. E o que acontece? Então, nós temos que tomar, né, esse cuidado. O nosso compromisso e a nossa devoção para quem nós prestamos conta é para o nosso Senhor Deus, né? E não ficar preocupado com as pessoas. E, claro, se você tem um líder espiritual, existe um regramento também que você tem que ser submisso, que a Bíblia também ensina, né? A sermos submissos aos nossos líderes, né? Naquilo que convém e naquilo que está prescrito na própria palavra do Senhor, claro, né? Mas em termos espirituais, o seu compromisso é com Deus. Por isso que aquele versículo que foi lido ali da Santa Ceia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Você faz um autoexame e assim coma e beba desse cálice, né? Porque aquele que comer ou beber indignamente será culpado, né, da morte do Senhor. Você vai ser culpado porque você fez indignamente. E esse digno é digno pelo Cordeiro, né? Digno é o Cordeiro de Deus. Ele que é digno, né? Qualquer dignidade que vem em nós é por meio dele, não vem de nós, né? Agora vamos ler então 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 a 9. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Então é isso, né? Quando se compara, né? Quando nos comparamos ao Senhor Deus, quem somos nós, né? Não somos nada. Por isso que nessa comparação, aquele que planta, aquele que rega, eles não são nada quando comparado àquele que dá o crescimento, né? Que quem dá o crescimento é Deus. Então nós não tem comparação. Agora, a sua atitude, você será recompensado pela sua atitude,
né? Você que plantou, você vai prestar conta do seu plantio. Você que regou, estava nessa função de regar, você vai prestar conta a Deus, porque você tinha que regar e bem regado, no horário certo, com a quantidade certa de água e tudo mais, né? É isso aí. Mas não se compare, porque o crescimento vem do Senhor Deus. Então, Ele é tudo, Ele é que dá o crescimento. Agora, nós temos funções, né? Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né? Ele que comanda tudo. Mas nós somos membros do corpo, né? A igreja é feita por isso, pelos seus membros. A igreja são os membros, né, do corpo de Cristo, são a igreja do Senhor. E cada um de nós tem um papel, né? Você tem o seu papel, todos nós temos um papel. E daremos conta ao Senhor Jesus Cristo, já é o cabeça, né? Daremos conta a Ele que devemos prestar conta. Mas nunca nos compararmos a Ele. Ele é o cabeça. O Senhor Deus é o que dá crescimento. E a lavoura, né? Somos nós. A terra está aí, o principal, né, exemplo, o mais cabível sempre é a palavra do Senhor, né, que é a semente, quando ela é colocada nos corações, né, de cada um de nós, e essa semente que germina, né, somos nós, a palavra do Senhor em nós vai germinando e vai dando fruto, e esse fruto é fruto do Espírito, é algo interior, é um nascer de novo, é um novo nascimento, é um novo homem, nova mulher, né, que é gerado a partir da palavra do Senhor. Por isso a importância de estarmos aqui hoje, né? Meditando na palavra do Senhor. Essa palavra que nos alimenta e nos faz nascer de novo, né? Nós somos gerados pela palavra, né? Pelo Espírito e pela água, que também é a palavra, né? Que Deus nos abençoe. Irmãos, fiquem à vontade aí para participar. Vocês estão me ouvindo bem? Melhor, tá conseguindo ouvir bem agora? Né? Tá bom. Vamos ler agora o versículo 6, capítulo 6 e verso 6, né, de Gálatas. O 6 diz assim: aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com seus instrutores. Então, aqui você tem que ter uma noção também do contexto, né? A versão dos irmãos, não sei exatamente como é que está escrita. Espera aí que eu vou ler aqui. Quer dizer, não a de todos, né? Mas talvez da maioria. Uma versão mais comum é essa aqui, né? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, né? Aqui, irmãos, está falando exatamente de bens materiais. Está falando o seguinte, olha, aquele que está lhe ensinando, né, sobre as coisas espirituais, você deve repartir os bens materiais com ele, porque ele está se dedicando apenas à palavra, ao ensino da palavra. Então, cabe a nós dar todo o apoio para aquele irmão lá, em tudo, na parte material, né? Ele vai ter que ter o seu salário, por isso que a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário, ele tem que ter todas as condições ideais para ele viver. Nós não podemos virar as costas e falar, bom, ele foi chamado por Deus, então isso aí é problema de Deus, né? Deus que dê condições para ele se viver, foi Deus que chamou, é um ministério, né? A Bíblia não diz que ele deu para apóstolos, para doutores, mestres. Então tá, então Deus vai, ele que se vire. Não, não é assim, que a Bíblia está ensinando também aqui que não. Você que está tendo um alimento espiritual, ajude aquele que está te ensinando a ter o sustento material. Ele tem que ter o seu sustento material. Então a Bíblia nos ensina isso. Então, não é bíblico, né? Estou dizendo aqui, afirmando que a Bíblia diz, não é bíblico, qualquer ministério que seja, dizer o seguinte, o líder, não se preocupe não, que Deus cuida dele. Deus cuida, como cuida de todos nós. Agora, a nossa obrigação é a nossa obrigação. Se a igreja não fizer isso, está em falta. A igreja vai estar em falta. E seremos cobrados disso. Que a Bíblia nos ensina que nós temos que olhar para os nossos líderes espirituais, se é que eles vivem só, e deveriam, volto a dizer, tem comunidades, às vezes, muito pequenas, muito pobres, que não têm condições. Às vezes, o pastor, o líder deles, está trabalhando também. Mas assim que houver uma possibilidade, é interessante que ele se dedique só às coisas de Deus, que ele não tenha que se preocupar com, né, com arroz e feijão, aí, com um trabalho, não, porque ele tem que se dedicar às coisas do Senhor. Ele foi chamado para isso. E cabe ao restante bancá-lo. É isso aí, né? O português, claro, não tem por onde escapar. Acho que agora podemos, né? Romanos, capítulo 15, verso 27. Romanos 15, 27. Isto lhes parecem bem, como
devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Amém. Então ele está chamando atenção, né? Isso lhes parece bem? Os gentios, já que eles foram, né, agraciados com alguém que lhes ensinou, né, sobre a parte espiritual, sobre a palavra, eles devem retribuir com os recursos temporais, ou seja, aquilo que eu preciso para o dia a dia. O dia a dia que alguém precisa para viver, esse líder espiritual precisa ter. E são, no caso, ele está falando para os gentios, né? São vocês que têm que retribuir. Cada um retribui, né, na sua comunidade, aquele líder espiritual, ou que está ali, ou que passa por ali, né? Se for um itinerante, que sempre está passando alguém, não importa. Tem algum líder espiritual, alguém que vai se dedicar, né, a ensinar a palavra, a resolver aqueles problemas que vão surgir, que é comum que surjam. A pessoa precisa ter tempo para isso, dedicação, precisa orar, precisa estudar a palavra. É uma vida consagrada. Por isso, o que é a palavra consagrado? É separado, né? E é isso. Então, o líder tem que ter essa vida. Ele não pode estar com a cabeça cheia de um monte de coisa, né? Que tem que cuidar. Puxa, agora tem um aluguel para pagar, tem a escola da criança, e tem o supermercado para fazer, e vai não sei o que, não. Ele tem que realmente... Por isso que tem também comunidades até maiores, que esses pastores são assessorados para tudo, né? Eu não vejo nenhum problema. O que não pode é ter ostentação, né? Na hora que começa a ostentar, aí você já começa a perceber alguma coisa estranha, né? Então, tem irmãos lá que estão passando fome e pastores andando de avião por aí. Não, isso não. Nós estamos dizendo assim, o básico que a pessoa precisa para viver, a igreja tem por obrigação de dar, de bancar isso sim. E ele tem por obrigação de se dedicar às coisas do Senhor. Ele não deve também estar usando isso para estar fazendo uma correria paralela, né? Quando você fica sabendo, ele está em outro lugar, em outra cidade, está tendo lá, né? Ele tem toda uma correria paralela, não se dedica porque ele está em outro lugar, usando aquele dinheiro que seria para a sua manutenção, fazendo investimentos e está numa correria louca, não, né? Então, aliás, se alguém realmente, né, tem essa chamada do Senhor para ser um líder espiritual, eu acho que ele já deveria saber que possivelmente, não estou dizendo que, mas possivelmente, riqueza material assim, a ponto dele, ele não vai ter, possivelmente. O Senhor pode dar também para ele? Pode. Não é comum, porque a dedicação dele vai ser na obra do Senhor mesmo, ele não vai ter tempo para outras coisas, né? E como todos nós, né, independente daqueles que o Senhor dá, muito ou pouco, sabemos que quando formos dessa vida não vamos levar nada, né? E o fato de você ser muito rico aqui não te garante absolutamente nada lá no céu. Você não vai ter uma diferença, não. A diferença você vai ter, claro. Se você, apesar de ser muito rico aqui, você também foi mão aberta, né? Mão aberta não no sentido de esbanjar, mas você compartilhou isso que o Senhor Deus te deu. Então, você vai ter teu galardão, claro que vai, né? Aquilo que o Senhor deu pouco, você multiplicou esse pouco, um fez 2, para aquele que deu 10 fez 20, a ideia é essa, né? Tentar multiplicar o que o Senhor deu, e não enterrar o talento, né? Não enterrar. Então, é isso. Cada um vai dar conta do que o Senhor deu. Nós somos apenas mordomos, né? Apenas administradores daquilo que o Senhor nos dá. Então, que o Senhor dê muita capacidade para aqueles que têm muito, né? E que não venha se perder no que tem. Então, é isso. Mas, em termos da liderança espiritual, cabe a nós, sim, igreja, né, do Senhor, ajudá-los em tudo que for possível e necessário. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versos 4 a 14. Então, a Raquel pode ler até bem tranquilamente, porque vai dar para a gente entender bem aí, né? Aí Paulo fala bem claramente essa questão. Amém. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós?
Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém. Então, assim, é bem, né, literal, para não ter dúvida, né? O Paulo está dizendo para eles por quê? Porque Paulo sentiu o seguinte, os irmãos ali, aquela comunidade, só estava com essa questão com relação a Paulo e Barnabé. Parece que Paulo e Barnabé tinham que trabalhar, tinham que continuar trabalhando. Todos os outros, Paulo estava dizendo, todos os outros que eles ensinaram, vocês mantiveram eles, né? Agora parece que só eu e Barnabé, não, vocês querem que a gente continue trabalhando, a gente não tem direito? E Paulo está dizendo, tem que ter direito sim, todos têm que ter direito, né? E aí Paulo vai dando exemplo, inclusive do Antigo Testamento, e fala até quando Deus falou do boi, né? Olha, o boi que tá ali carregando ali, não está no arado, né? O boi como força motriz, né? Para se arar a terra. E aí, lá no Antigo Testamento, está dizendo, você costura a boca do boi, de forma que aquilo que ele arou, na hora que cresce o trigo, aquele boi não vai poder comer do trigo que ele ajudou a produzir, em hipótese alguma. A boca do boi sempre vai estar aberta. E é o que Paulo fala. E Deus, quando Deus deu esse exemplo, Deus estava preocupado com os bois? Não, porque os bois, ninguém faz isso, ninguém costura a boca do boi. Então, estava preocupado com nós, ele está dizendo nós, né? Nós, aqueles que ajudamos, semeamos a palavra, estamos trabalhando continuamente nisso, não temos direito de comer, né? Daquilo que estamos semeando? Sim, temos direito de comer. Então, o que ele fala? A igreja tem, sim, por obrigação de ajudar. Muito embora ali nos últimos versículos, ele está dizendo agora, eu e Barnabé tentamos não fazer isso, porque nós vimos o coração duro de vocês, endurecidos, para que a gente não manchasse, né, e não quebrasse, né, essa continuidade do evangelho, nós deixamos para lá, abrimos mão disso, mas está certo isso? Não, esses irmãos vão dar conta do que não fizeram. Paulo e Barnabé tiveram que se virar, trabalhando, né, alguns tecendo rede, tecido lá, né, artesão, se virando como podia, ou às vezes pedindo oferta de outras igrejas que nem tinham mais nada a ver com eles já tinham passado por aquelas igrejas, e igrejas que estavam lá, ó, ajudando eles, né? Porque ali naquela igreja onde eles estavam, naquela comunidade, as pessoas não estavam olhando com esses olhos, então não estavam nem aí com eles que se virassem. Não pode ser assim, né? Então a Bíblia está nos ensinando, nós vamos ver outras referências, que não é assim. Como eu volto a dizer, né, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, digno é o obreiro do seu salário, né? Vamos dar continuidade. Agora, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicata honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Amém. Amém. Então é isso, né? Aqueles, né? Quando está falando do presbítero, está falando daqueles que estão na liderança, né? Seja ele o nome de presbítero, de pastor, bom, aqueles que estão na liderança, então, eles têm que ter uma duplicada honra, né? Duplicada honra, ou seja, temos que honrá-los como nossos líderes espirituais e temos que, né, de um jeito ou de outro, cada um faz como quer. Tem igreja que acha que não tem que dar dízimo, porque vai procurar, inclusive, na palavra, apoio para não ter dízimo. Mas se amém, por isso, eles vão ter que ter um jeito eles vão ter que ter dinheiro. Seja lá se é dízimo, vai ser oferta alçada, o que vai ser, não sei. O fato é que não tem
nenhuma instituição que consiga viver sem dinheiro nesse mundo aqui que nós vivemos. Ó, todas têm que ter, né? Então, eles vão ter, algum meio eles vão ter de subsistência para a sua liderança, se é que eles têm esse entendimento que é bíblico, que a liderança, em princípio, não deveria trabalhar, estar no cotidiano do trabalho, porque isso vai tomar o tempo deles, né? E eles têm que ter uma dedicação exclusiva à palavra do Senhor. É por isso. Então, é natural, né? E é justo, até numa ótica humana, que esses irmãos, né, essas pessoas, então eles têm que ter, que fala aí, né? Tem que ter uma deferência dupla, né? Tanto espiritualmente falando, desse reconhecimento, então merece todas as nossas orações e tudo mais, mas também a ajuda material eles têm que ter, né? Bom, agora São Lucas, capítulo 10, verso 7. Amém. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Amém. Amém. Então, né, aí o Senhor Jesus Cristo, né, quando falou para os discípulos, né, que eles deveriam, né, para semear, e falando, né, da palavra do Senhor, muitas vezes até indo antes, né, antes de Jesus chegar no lugar, os discípulos já iam na frente, né, preparando até o caminho e tudo mais, né, falando. Então, o Senhor Jesus falou assim, olha, na casa que chegar, se te receberem, fica ali, não fica pulando de casa em casa, não. É a primeira que chegarem, se te receberem, fica. Por que não ficar de casa em casa? Primeiro que poderia até causar um mal-estar, né? Se você está numa casa e depois você vai para uma outra, aquela casa pode falar, pô, será que eu não recebi bem? Por que será que eles saíram daqui, né? E poderia ficar tendo uma disputa lá, né? Então, não. Na casa te receberam, coma daquilo que tiver na casa. Também não precisa exigir também, né? Como hoje em dia tem gente que exige, né? Ah, tem. Exige, quer ir para um hotel, até igual Roberto Carlos, o pior, né? Todas as toalhas têm que ser cor-de-rosa, tudo. Tem que ter um quadrinho, não sei das quantas, e tem que ter não sei o quê. É uma exigência, e sem falar do cachê, né? Um cachê altíssimo. Isso tanto pregadores como cantores, né? Não vou ficar aqui entrando nessa questão, volto a dizer, né? O que a Bíblia diz é que todo obreiro é digno do seu salário. Não está falando que você tem que ter cachês altíssimos, né? E a pessoa já se comparando com o que está no mercado aí secular, quanto é que os cantores estão cobrando, e querer cobrar a mesma coisa da igreja, né? Agora, o pior, irmãos, eu acho que é a igreja que convida, né? Pior do que esses que estão cobrando é uma igreja que se digna a pagar, sabe, milhares de reais para um pregador, para uma... Tudo bem, é porque tem muito, só pode, né? Deve ter muito. Ou se não camarão tem... do maior que tiver, né, irmão? Pois é, eu nem sei muito assim dos detalhes, mas eu sei que deve ter coisas aí. Pois deve ter. Com certeza, se a gente for procurar, a gente vai saber de muita história, né? Isso na nossa cidade mesmo, que não é muito longe. Então, assim, a gente sabe que não é por aí, né, irmãos? Assim, é para ter o quê? A sua subsistência. Deus te chamou para esse ministério, né? É natural. Alguns, até eu já vi alguns cantores falar, irmãos, eu quando vou no lugar, eu peço uma oferta e pronto. Assim, claro, a despesa dele, né? A despesa se for vier de carro, ele pede a despesa lá do carro, se for de avião, até UK, e pede uma oferta. Eu acho, né? A oferta, quanto vai dar também, não se sabe, pode dar muito, pode dar pouco. A oferta é oferta. Né? Não tem que ter, se for menos, eu quero um complemento. Não, né? Aí é pela fé. E o Senhor Deus sabe a tua necessidade e pode ficar tranquilo que o Senhor Deus vai tocar nos corações, sim, né? Se for um momento que você estiver precisando de muito, e o Senhor vai dar. Isso sim, é trabalhar por fé. Nesse sentido, sim, né? É por fé. Mas, então, tem essa justiça, né? Se você fez lá, isso dentro do mercado, né, fonográfico, sem querer entrar muito nessa questão, mas se você fez lá o seu CD na época, né, que hoje em dia não está mais CD, não está dando mais nada. A pessoa trazia os seus CDs e colocava lá também, quem quisesse adquirir, adquiria, né? É uma maneira dele ter recuperar o investimento que ele fez, mas eu estou dizendo aquelas pessoas que querem realmente enriquecer, né, à custa do evangelho. Aí você não vai encontrar apoio bíblico para isso. Enriquecer às custas do evangelho, não, né? Ter o que você precisa para levar a semente, e desde que você esteja levando. E o que é levar a semente, né, levar a semente do evangelho através do canto, para quem é cantor? É cantar em qualquer lugar também, né? Esses que escolhem lugar para cantar, que história é essa? Quer dizer, com o evangelho, então, agora você classificou. Isso é fazer acepção de pessoas. Só os mais ricos, os mais poderosos, onde tem muita gente, só ali que leva o evangelho. Não. E se você tiver que levar na casa da viúva,
do órfão, estiver na roça, aí isso você não vai, porque não tem público. Então, já não tem uma base bíblica para isso, né? Porque levar o evangelho, ele vai em qualquer lugar. Claro que tem alguns que têm chamada para as grandes cruzadas, alguns pregadores, obviamente que sim, mas eu tenho certeza que eles jamais, aqueles que têm chamado do Senhor, né, iriam se recusar a ir para um lugar, por mais pobre que fosse. Eles estão na dependência do Senhor. Se o Senhor quer usá-los apenas para falar para grandes multidões, isso é o Senhor que quer, mas não é Ele que faz essa exigência, né? E tem cantores que fazem essa exigência. Quantos membros tem a sua igreja? Ah, desculpa, mas eu só canto com igreja que tem. Então, se reúne as igrejas aí, que eu só canto a partir de tantas, ou seja, ele quer plateia mesmo, né? É isso que tem, infelizmente, irmãos, né? Que Deus nos guarde, né? E olhando para os dois lados, né? Que esses irmãos possam reconhecer que estão errados e não façam mais isso, e as igrejas que pagam estão contribuindo para o erro também, né? Ô, Jonas, que não, pois não? posso falar algo, mas não tem nada a ver com o evangelismo, mas tem com a obra de Deus? É. Na obra do Senhor é assim, o Senhor conhece todas as causas, e eu quero dar um testemunho do que aconteceu. É a obra do Senhor. A gente, certa época, não sei se os irmãos lembram, a gente estava precisando, que a gente não tinha condições, de fazer uma horta para a Bárbara. E aí o pastor Felipe falou no meio da igreja. E aí foi numa terça-feira, parece, que foi fazer a oferta. A horta custava R$ 900. Nós não tínhamos esse dinheiro. E a gente falou só da horta, mas precisava passar no médico. E o médico não era aqui, era em São José. Então, no dia que foi feita essa oferta, parece assim algo assim muito impressionante. As coisas de Deus, elas são perfeitas. O Senhor cuida de cada detalhe. Não tem nada a ver com o evangelismo, mas tem com a obra do Senhor. Então, neste dia, foi entregue na mão da minha filha o dinheiro da horta, o dinheiro da consulta, o dinheiro da gasolina e do lanche. Deus proveu tudo e quando chegou nas mãos dela, ela se assustou. Ela falou, meu Deus! Então, é assim que Deus faz. Então, como obreiros e dispenseiros, a gente nunca deve dizer que não vou levar a palavra aqui ou ali, porque o Senhor que envia, Ele cuida de tudo e Ele sabe do que o povo dele precisa. E Ele prepara todas as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas eu estou dizendo assim, na obra de Deus, como Deus trabalha e prepara todas as coisas. Sim. Só isso que eu queria falar. Amém, amém. Obrigado pela participação, e é isso mesmo, né? Como o Senhor Deus realmente prepara, ou seja, não precisou ninguém se desesperar, né? Foi onde tem que ir. E também não pode ter vergonha, né, irmão? Às vezes a gente que tem vergonha, né? Você está precisando, e ao invés de ir, né, onde tem que ir, que é na igreja, é ali mesmo, né? Ali é a sua família mesmo, né? Espiritual. E você tem que ir, porque é isso, um dia é você, outro dia pode ser outro irmão, você que vai ajudar, não tenha vergonha. Então, também não passe, não queira ser tão, né? Eu não vou nem dizer santarrão, mas assim, sei lá qual a expressão que poderia usar, mas tome esse cuidado, porque assim, naquela de você não querer prejudicar ninguém, você está se auto-prejudicando sem necessidade. Se você precisar, vá lá na igreja e, dependendo do caso, o pastor também vai ter a sabedoria de não falar para quem é, como já aconteceu. Eu acho que na nossa igreja mesmo já aconteceu, do pastor tirar uma oferta e falar e não falar para quem é, por algum motivo. Talvez porque ele percebeu que aquela pessoa estava com muita vergonha, a pessoa não ia se sentir bem se soubesse que era ela, não tem nenhum problema. E nós também ajudamos sem perguntar quem, para que nós temos que perguntar? Ah, o pastor, eu quero saber quem é. Não, você não tem que saber quem é. Se o pastor falou, irmão, vamos tirar uma oferta para uma pessoa, uma família necessitada. Amém. Você podendo ajudar, você ajuda e acabou. Você não tem que procurar saber quem é, né? E é isso. Então, que nós possamos nos sentir bem com a nossa família espiritual, para que nós possamos, né, também, se tivermos necessidade, possamos ter essa confiança, né, em colocar necessidade, e é assim, é bíblico isso, né, um ajudando o outro, né. Vamos dar continuidade. Deixa eu ver o horário que é. Alguém tem, esqueci de colocar um relógio perto aqui de mim agora.
Só para não passar do horário. Alguém tem horário aí, por favor? São 10h46. Tá ótimo. Então vamos, acho que dá para passar pelo menos para o versículo 7. Estamos no capítulo 6 de Gálatas, né? Agora o versículo 7 mesmo. Diz assim: não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Parece ser, né, óbvio, né, que nós não conseguimos enganar a Deus, mas a palavra está vindo para nós hoje, a palavra sempre é muito bem-vinda e sempre tem que achar guarida em nossos corações, né? É uma palavra que está vindo para nós hoje, né? Não se iludam, vocês não conseguem enganar a Deus. É óbvio, né? Não, é óbvio, mas muitas vezes nós fazemos coisas que a gente está pensando que está enganando e assim, nós não conseguiremos jamais, né, enganar a Deus. E o homem, né, que fala aqui, é a lei da semeadura, né? Versículo 7. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Sempre colherá aquilo que semeou. Então a pergunta é, né, o que nós estamos semeando? Porque aquilo que você semear, você vai colher. Então, por isso que temos que sempre semear, né, a melhor semente possível, porque é isso que iremos colher. E se estamos passando por algum problema hoje, dá uma olhadinha aí se não é fruto do que você semeou, né? Porque eu sempre coloco assim, é a minha visão, né, pelo menos, 3 situações, né, aquilo que nós estamos passando hoje. Ou é tentação, aí a tentação vem pelo inimigo, não vem por Deus, vem pelo inimigo, e é tentação. E se nós cairmos na tentação, foi pelas nossas próprias concupiscências, então tome cuidado para resistir com a palavra de Deus, né? É que você consegue resistir. E não vá pelo caminho do mal, né? Desvie-se do caminho do mal. A aparência do mal, aparentou mal, se desvie, é o que a palavra nos ensina, né? Pode ser tribulação, né? Uma tribulação, uma prova. A prova vem, sim, da parte de Deus, e essa prova é principalmente para provar mais para você mesmo, né, do que para Deus, que Deus nos conhece, é para provar para nós mesmos, né? Muitas vezes nós precisamos, né, de uma burilada a mais, né? Precisamos aí de passar por processos, né? E esses processos são doloridos, muitas vezes durante o processo, mas depois que saímos dele, vamos dar valor. Então, não devemos fugir da tribulação, não, né? Tem que pedir graça a Deus para que possa passar, né? E é isso que está aqui no versículo, a lei da semeadura. Aí tem assim, eu estou colhendo o que eu plantei, né? Então é isso, ou é colhendo o que plantou, ou é tentação, ou é prova, tribulação, que aí essa parte vem de Deus, né? Então não tem como fugir disso, porque tudo está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus, né? Essa questão também, o que é a vontade, eu sei que isso é até discutível no campo teológico, tem uma linha que pensa o seguinte, que aliás é um dos maiores teólogos aí do mundo, né, vivo, ele fala, tudo é a vontade de Deus, tudo é a vontade de Deus, só que, apesar de ser a vontade de Deus, isso não vai aliviar você da sua escolha. Eu acho que é uma explicação, é uma das explicações, né, mas também faz sentido, né, tudo é a vontade, na ponta, tudo é a vontade de Deus, sim, porque às vezes a gente separa, não, a vontade explícita de Deus, a vontade original de Deus e a permissão de Deus, né. Esse teólogo, ele fala, não, tudo é a vontade de Deus, mas de forma alguma vai tirar a sua parte. São mistérios, né? A gente só vai saber quando chegarmos lá. Fato é que mesmo se tudo for a vontade de Deus, a vontade expressa de Deus, isso não tira a sua participação. Ah, mas não é a vontade de Deus? É. Mas teve a sua vontade. Ele, como Deus, ele sabe de todas as coisas. Você, sim, vai dar conta daquilo que você fez, das suas escolhas, né? Aquilo que estava no teu campo de determinação. Eu que vou determinar o que eu quero. Isso você vai dar conta. Bem, podemos ler, então, Salmo, capítulo 50, versos 16 a 22. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consente com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Solta a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentaste-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de sua mãe.
Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Até quando, Monjo? Até o 22. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Amém. Amém. Então aí, né, está dizendo assim, que de Deus não se zomba, que nós não devemos, né, esse contexto todo aí, de usar a palavra de Deus em vão, né? Está falando você ímpio, né, que abre sua boca para falar da minha palavra, e depois você põe a minha palavra lá para trás, porque você está de acordo com os ladrões, né, você está macumunado com aqueles que fazem o mal, e que história é essa? Você está achando o quê? Que eu não estou vendo isso? Então basta abrir a Bíblia e falar um versículo, né, ou deixar em casa aberta, no Salmo 91, Salmo 23, usar a palavra de Deus como um amuleto, né? Ou nas aberturas da sessão de Câmara Municipal ou estadual, ou lá no Congresso, abrir lendo, só isso. Não significa absolutamente nada, irmãos. Não vamos nos enganar com isso, né? Por quê? Porque depois é um antro de corrupção. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário. Deveria ter um evangélico lá na Câmara Municipal dizendo, olha, eu gostaria que não lesse mais a Bíblia, não, porque o que está acontecendo aqui não é nem um pouco digno com as palavras. Então, por que eu vou ter uma abertura com a palavra de Deus? Para um ambiente que não tem nada de Deus. Ao contrário, seria numa igreja, né, evangélica, fazer um culto inteirinho sem ler a palavra. Aí é estranho, porque supostamente você está ali, né, sobre os princípios cristãos, então tem que ler a palavra. Agora, num ambiente que não tem nada de Deus, é o contrário, é um ambiente para fazer mal para as pessoas, para falar de, né, de corrupção, de tomar lá da cá e tudo mais, e aí você quer ler a palavra, quer iniciar com a palavra, isso é uma afronta ao Senhor, né? Então nós temos que tomar cuidado, e muitas vezes usar a palavra né, do Senhor em locais assim, indignos, né, de maneira, às vezes você está brigando com alguém e lembra de um versículo que está xingando a pessoa, tá acabando com a pessoa e vem com a Bíblia, querendo falar, não, já que você está todo errado, né, peça perdão a Deus, mas não mistura as coisas, não põe a palavra de Deus, né, em coisas, e falar em nome de Deus, né, em ambientes, em situações que não condizem com a palavra do Senhor. Então, é isso que o Senhor está falando. No último versículo aí, o Salmo pega pesado, né? O Senhor está falando que vai entrar, vai te despedaçar, ou seja, vai fazer você em pedaços. E é isso mesmo, e Deus faz mesmo, que ele, né, ele pode fazer. E são pessoas que brincam, né, com o nome de Deus, ficam brincando. Isso não pode acontecer. Então, que Deus nos guarde, né, e que possamos entender que o nome dele é santo, a sua palavra é santa. Por isso que a Bíblia fala, nós não podemos jogar pérola aos porcos. É nesse sentido. A palavra de Deus é muito preciosa para você colocar, né, na mão de pessoas, no meio de pessoas que não sabem o que fazer. O porco não é porque ele é maldoso, é que ele não sabe o que fazer com pérola. A pérola não é para ele. Entendeu? Ele vai lambuzar tudo, vai emporcalhar tudo, porque ele é porco, só por isso. Então, assim, a palavra do Senhor Deus, nós temos que tomar esse cuidado, né? Esse devido cuidado. Onde, que ambientes é esse, né? Que você está citando a palavra, está levando a palavra de Deus. Porque daqui a pouco pode ser motivo de chacota, a própria palavra de Deus. E foi você que colocou nessa situação, né? Que Deus nos guarde e nos ensine, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Amém. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Amém. É segundo aos Coríntios 9, 7? Pode ser que eu que tenha. Segundo aos Coríntios, 9, 7. É isso mesmo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, né? Porque Deus ama ao que dá com alegria. É que o contexto, né, é o mesmo, né? Vem vindo... Deixa eu ver aqui na minha também. Vem vindo ali de cima, né? Que o versículo 6 fala, aqueles que aprendem a palavra de Deus devem repartir todas as suas coisas boas com seus instrutores, né? E aí vem na sequência, não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus
e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Está nesse contexto do versículo 6, né? Não é uma outra coisa, é a mesma. Deixa eu ler aqui só na minha versão também. 2 Coríntios 9 e 7. Fala assim: cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Ou seja, Deus conhece os corações, né? E você não vai enganar ninguém, né? Nesse contexto aí, você não vai enganar a Deus. Por isso que você não pode nem forçar alguém, né, a dar, e nem também tirar da cabeça dele. Não dê, não. Não quer isso, rapaz. Você está enriquecendo o pastor, não sei o quê. A pessoa quer dar, né? E você chega lá e tira da cabeça dele. Cada um dá aquilo que Deus propôs em seu coração, tá certo? Nós, as igrejas que têm, que acho que é até a maioria das igrejas evangélicas, tem por hábito o dízimo, o nome já diz dízimo, é 10ª parte e pronto. E a gente dá a 10ª parte daquilo que ganha. E amém por isso, e acabou. A gente sabe que o verdadeiro propósito por trás disso é ajudar realmente, não só a liderança espiritual, como o restante da igreja, porque o dinheiro não é só para isso, né? O dinheiro também é para ajudar muitas pessoas que estão necessitadas e pronto. E que Deus nos dê graça. Eu tenho certeza que a experiência de todo mundo aí foi que, quando passou a ser dizimista, o Senhor abençoou muito mais do que quando não era, né? Acho que isso é unânime. Qualquer pessoa que teve essa experiência sabe como era antes, como era depois, né? Que Deus nos abençoe. Deixa eu só dar uma corrida aqui, que o tempo certamente já foi. Agora, São Mateus, capítulo 13, versos 36 a 43. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, a eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Então, essas são palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Aparentemente palavras pesadas, mas são as palavras do Senhor, e é isso mesmo, ou seja, ninguém vai enganar o Senhor, vai ter um momento. Se hoje você acha que, por fazer a coisa certa, parece que até agora ou ninguém reconheceu, ou está estranho, fique tranquilo, tudo vai ter o seu tempo, né? Nem que seja o tempo do juízo final. Pode ser que seja lá que você vai ter o que você merece e pronto. Então não se preocupe, por quê? Porque essa justiça não é sua. Faça o que você tem que fazer, mas não fique preocupado. Poxa, mas eu não estou vendo o fruto do meu trabalho, né? Você não precisa ver. Fique tranquilo que Deus vai te dar recompensa na hora que tem que recompensar, né? E na ponta é isso que vai acontecer. Naquele dia, o Senhor vai separar, né, os injustos dos justos, aqueles que fizeram só para se aparecer e não sei o quê, e aquele que fez e não se apareceu, porque não é para se aparecer mesmo, mas fez muito, nem sabemos, né? Tem irmãos do nosso meio que estão ajudando, mas ajudam e não falam, e não é para falar mesmo, porque o que a mão direita dê, que a esquerda não saiba. Você faz isso por gratidão a Deus e porque você tem amor para com o próximo. É por isso que você, né, ajuda. E que o Senhor Deus continue abençoando, né, a todos nós. E que quem não faz isso possa fazer. Dentro do que você tem, sempre é possível, sim, compartilhar e ajudar, né? É isso que o Senhor está nos ensinando. E que a Ele ninguém engana realmente. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 6 a 9. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos
não hão de herdar o reino de Deus? Amém. Então, o que Paulo está dizendo aí é num contexto onde dentro da própria igreja estava tendo demandas, né? Um irmão, demandas, um com o outro. Paulo já fala, nem isso deveria acontecer. Já não era para estar acontecendo. Mas já que aconteceu, Paulo faz uma pergunta lá nos versículos anteriores, que não foram lidos, mas ele pergunta, será que não tem nenhum espiritual no meio de vocês? Não há uma liderança que possa julgar o caso de vocês e apaziguar? Você tem que ir para a justiça comum levar o caso do seu irmão? E aí, quando você faz isso, você está agindo com... Você quer ser tão justo que você está agindo com injustiça. E os injustos ficarão de fora. Você vai dar conta lá na frente. Então, Paulo pergunta, será que você não poderia ficar com esse dano, não? Você não poderia ficar com esse prejuízo? Por que você sempre quer achar que tem a justiça contra um irmão teu? Deixa ele. Se você pode passar sem essa, né? É uma coisa que até você acha que eu tinha direito, mas é um irmão meu, é irmão da igreja, ele não quer dar o braço a torcer. Eu vou, meu Senhor Deus, toma conta, eu não vou levar o meu irmão para o juízo. Não vou perder. Essa eu vou perder. É isso que Paulo está perguntando. Será que você não podia perder, não? Né? E o que é isso? Às vezes não é coisa que tão significante. E você preferiu ir para a justiça levar um irmão teu para a justiça. Paulo fala, não faça isso. Deixa. Deus é justo. Né? A justiça do Senhor Deus virá. Fique tranquilo. O Senhor Deus vai te dar, né? Então, não faça isso. Só evite, né? Eu não vou nem dizer que isso não é nunca para acontecer. Eu não sei qual situação vai ser, né? Essa situação que Paulo está dizendo é uma situação que dava para você ter esse prejuízo, suportar esse prejuízo, sem levar o teu irmão para a justiça comum. E tentar resolver internamente, né? É isso que Paulo está falando. Então, para que nós tenhamos esse cuidado. Porque senão nós é que vamos agir com injustiça. Você quer ser tão justo e você passa a ser injusto. Até porque, às vezes, é uma situação que, né, esse irmão não tem condições mesmo de resolver o teu problema naquele momento. Então, você tem que relevar, né? Então, cuidado para não ser muito, querer ser muito justo, que você passa a ser injusto. Porque nessa ira do homem não opera a justiça de Deus, né? E, por último, aqui vamos ler, então, São Lucas, capítulo 16, versos 24 e 25. Não sei quem que é essa irmão Mica, só não esquecer do microfone. Sim, só não lembro, é 24 e 25, né? Isso, Lucas 16, 24 e 25. Tá. E clamando, disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora está consolado e tu atormentado. É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Então, aí, né, tá dando um exemplo do quê? De que alguém que faz muita coisa aqui nessa terra, né, nesse mundo, para ter a recompensa aqui. E realmente terá. Só que a hora que for para a eternidade, aí inverte. Né? Aí aquele que era o moribundo, que era o caso de Lázaro, né, que era o pobre, né, agora na eternidade, ele que vai ter riqueza, ele que vai ser consolado, e aquele rico que fazia de tudo para ter o reconhecimento aqui nesse mundo, é o que o Senhor fala, você já teve o teu reconhecimento lá, agora você vai para o tormento eterno, né? E Lázaro é para a salvação eterna, para a vida eterna. Então, que Deus nos guarde, né? Por isso que o Senhor fala, né? Aquele que procura fazer alguma coisa para ter um reconhecimento aqui nesse mundo, vai ter, mas não vai ter do Senhor. Já saiba, você realmente vai ter. Vai ter aplausos, vai ter reconhecimentos, vão falar de você na televisão, no rádio, no jornal, seu nome vai estar exaltado. Só que na eternidade é que realmente, né, é o justo juiz, né, o justo juízo terá quando passamos para a eternidade. Aí o Senhor vai dizer quem é e quem não é. Então, que Deus nos guarde, né, que possamos fazer de tudo para agradar o nosso Deus. Então, irmãos, que Deus nos dê, né, um final de domingo também abençoado e que possamos estar todos juntos no culto à noite. Vamos orar, então. Pai eterno, estamos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, compartilhando a Tua palavra. Pedimos que Tu venha abrir nossos corações, nossas mentes,
e que teu Espírito Santo possa ter realmente livre acesso em nossas vidas, meu Deus. Que não venha haver nenhuma barreira que possa impedir de tu ter acesso às nossas vidas. Esteja conosco, esteja dentro de cada um de nós, meu Deus, abrindo nosso entendimento, dando da tua graça. Que toda essa palavra que estudamos, compartilhamos essa manhã, que possa estar bem avivadas em nossas mentes, em nossos corações. Que realmente venhamos fazer de tudo para agradar o teu santo nome, que possamos ter a certeza de que realmente nós não podemos de forma alguma te enganar, porque tu estás em todos os lugares e sabes de todas as coisas. Que tudo que possamos fazer, possamos ter a certeza que tu estás vendo, meu Deus. Tira de nós aquilo que não provém de ti. Todo espírito maligno, espírito de mentira, tira de nós, meu Deus, e que possamos dar lugar para o espírito da verdade estar em cada um de nós. Mais uma vez te pedindo, por favor, aqueles que estão enfermos, cura os que estão enfermos, cura. Resolve os problemas de cada um, leva a salvação àqueles que precisam de ti, Senhor Deus. Fala aos seus corações, convença-os do pecado, da justiça e do juízo, que eles possam abrir suas mentes, seus corações, para que teu Espírito Santo possa atuar em suas vidas. Tenha misericórdia, os desviados, chama para a tua casa aqueles que estão fracos, fortaleça, os que estão caídos, levanta, aqueles que estão dormindo espiritualmente, desperta-os, meu Deus, dai da tua graça, e que possamos estar uns com os outros, meu Senhor, em união, em amor, ajudando uns aos outros, como a tua palavra tem nos ensinado. Nos despeça agora na tua paz e ser conosco no decorrer desse dia, nos prepara também para o culto à noite, que possamos estar todos juntos para louvar e bendizer o teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.